Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, nossas redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube, tem as reapresentações pela TV Aberta São Paulo, canal de assinatura, canal por assinatura, na sua operadora preferida, a partir das 5 horas da tarde, e também pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 horas da noite. Nosso convite pela próxima hora para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. A sua interação é sempre bem legal, bem bacana pelo nosso WhatsApp. 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Vamos conhecer agora, então, os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater, vão tratar dos temas propostos aqui hoje. Eu trago aqui, primeiramente, o Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário. Ele é autor do livro Prevenção às Drogas, Você Pode Vencer. Tudo bem, doutor Magno? Bem-vindo aqui mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, meu caro Friesman. Prazer e alegria voltarmos ao programa. Abraço a toda a mesa, e os temas são sempre muito intrigantes e de interesse de toda a sociedade. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor Magno, também com a gente na bancada do Gente que Fala de hoje, Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, como é que você está? Bem-vindo. Graças a Deus, bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. A mesa hoje está recheada de participantes excelentes e tenho certeza que faremos um ótimo programa. Obrigado. Obrigado pela presença. General Peternelli, ex-deputado federal por São Paulo, filiado ao União Brasil. O general Peternelli agora é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Tudo bem, general? Bem-vindo. Eu fico muito contente, Mauro, de estar participando do seu programa, dessas atividades, ainda mais com essas pessoas que me acompanham, Tucílio, Magno, o senador Zé Aníbal. É um prazer muito grande, e todos que participam do programa. Obrigado pela presença, general Peternelli, e também na nossa bancada, José Aníbal, economista, ex-senador, ex-deputado federal. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, prazer estar de volta aqui com vocês e na presença aqui agora do Tucílio, do delegado Magno, do general Peternelli. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate. Obrigado, José Aníbal, pela presença. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, edição de terça-feira, programa Gente que Fala no ar. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados deve votar hoje uma moção de repúdio contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal, permitindo a posse de até 40 gramas, mas mantendo o porte de outras drogas como crime. O requerimento foi apresentado pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que argumenta que a decisão do Supremo desconsidera a autonomia do Parlamento brasileiro de legislar sobre o assunto. Eu vou começar com o José Aníbal a respeito desse tema, porque temos no José Aníbal experiência como parlamentar, como senador, como deputado, conhece muito bem o andamento do legislativo, as regras, enfim. Senador, esse é o primeiro movimento, na verdade, do Congresso ou da Câmara dos Deputados, em especial, após a aprovação lá do Supremo Tribunal Federal, da descriminalização do porte de maconha. E aí o estabelecimento dessa quantidade de 40 gramas para diferenciação de quem é usuário e de quem é traficante. A Câmara ainda não instalou, deve instalar aquela comissão especial sobre a PEC das drogas. Nesse momento, essa moção de repúdio significa o quê? É um movimento que indica o quê da Câmara dos Deputados? Eu, do que entendi do Supremo, e ouvi várias manifestações de ministros do Supremo, eles consideram que há toda uma política com relação a drogas
que precisa ser melhorada, aperfeiçoada, porque o consumo cresce a cada dia, o envolvimento de jovens, de gente de todas níveis sociais e tal, com comércio de drogas, todo tipo de drogas, não só com a maconha, também cresce. Nós temos que encontrar caminhos. Eu preciso conhecer experiências de outros países que, ao fazerem um ato como esse, isentar para quem porta até 40 gramas de maconha, isso possa melhorar a atividade de prevenção, enfim, de delinquência na área do tráfico de drogas. Quer dizer, eu acho que o Supremo, de qualquer maneira, fez uma reflexão sobre isso. Mas a Câmara ou o Senado são soberanos para decidir sobre essa matéria. Não tem problema nenhum. Eu acho que tem que reduzir esse clima de guerra entre o Supremo e o Parlamento. Isso não é bom para a democracia. São dois poderes independentes, mas únicos. Então, devia ter um diálogo mais permanente entre um poder e outro. Está na hora disso começar a acontecer, porque isso gera insegurança, inclusive, nos cidadãos, de um modo geral. Os brasileiros ficam preocupados quando vê o Supremo ir para um lado, a Câmara ou o Senado ir para o outro. É possível convergência? Eu acho que sim. Para ouvir o general Peternelli também no mesmo sentido, o general Peternelli que já esteve na Câmara dos Deputados, conhece muito bem o regramento. General, enquanto a Câmara dos Deputados não instala a comissão especial sobre a PEC das drogas, essa moção de repúdio, que deve ser votada hoje, né, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada na semana passada a respeito do porte da maconha, o que isso significa em termos de movimento do Congresso Nacional? Eu penso da mesma forma do senador. O diálogo é necessário entre o Supremo e o Congresso. Creio que várias decisões do Supremo não têm colaborado para essa harmonia entre os poderes previsto na Constituição. São vários temas que têm levado a esse atrito. Um deles é o da droga, com alguns detalhes difíceis. Você pode portar 40 gramas, mas o tráfico é proibido. Como é que o tráfico, sendo proibido, vai permitir que a pessoa execute? Então, está legalizando uma situação que não tem um fluxo lógico de raciocínio. Esses aspectos técnicos, no mundo todo, que liberaram a droga, o resultado não foi positivo. Existe uma... vamos liberar porque aí vai acabar o narcotráfico. Mas se observou no mundo um resultado contrário a essa situação, em que aumentou muito o consumo. Eu sou radicalmente contra essa liberação e a Câmara está se manifestando. Essa moção de repúdio da Comissão de Segurança não tem um contexto prático, mas caracteriza um posicionamento da Câmara de que esses temas, quem deve decidir é o próprio Congresso Nacional. Fruto disso, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já assinou a comissão especial que define essa condicionante. E o parlamento é o órgão adequado. Conversa entre os três poderes são necessárias, mas sou contra essa ação que o Supremo tomou de liberar as 40 gramas para os usuários. Muito obrigado. Delegado Magno, entendimento aqui, portanto, do José Aníbal e do general Peternelli a respeito do papel do Congresso Nacional, da soberania das duas casas em relação à discussão e o tratamento deste assunto dentro das duas casas, mas o que o Supremo Tribunal Federal fez não justamente mexeu com o Congresso no sentido de que lá é o ambiente adequado, lá é o espaço adequado para tratar do tema, que até aqui não foi feito, não foi mexido, né? Esse movimento do Supremo Tribunal Federal não justamente força os congressistas a tratarem de um tema que é tão urgente, tão importante. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que
Fiquei 35 anos na Polícia Civil do Estado, dos quais 21 anos no Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, e mais precisamente como especialista em dependência química. Então, apenas para suscitar à mesa e aos nossos ouvintes. 40 gramas de maconha. O que eu faço com 40 gramas de maconha? Bom, eu consigo fazer desde um baseado fininho até um mais grosso, tipo um charuto. Calculamos de 30 a 130 baseados. Então, meu caro senador Aníbal, vamos imaginar que estamos num carro agora, eu, o senhor, o general Peternelli e o Frisman indo almoçar depois do programa, cada um de nós portando 40 gramas de maconha. Somos parados por uma viatura da Polícia Militar, provavelmente. Busca pessoal, o senhor com 40 não foi nada. Eu com 40 não é nada, o Frisman com 40 nada. Nós estamos aqui com quase 200 gramas de maconha e a polícia vai ficar de braços manietados. O que eu observo como profissional especialista em dependência química é que, infelizmente, o nosso STF ele se mostrou, mais uma vez, descolado da realidade da sociedade. Ele desconhece que, se feita uma pesquisa na Escola Paulista de Medicina, cerca de 80% das nossos familiares, e principalmente pessoas que possuem dependência química de suas famílias, são absolutamente contrários. Por quê? Porque isso vai facilitar o uso. Os Estados americanos, Portugal, Espanha, onde houve a liberação, houve um elevado aumento do consumo justamente por essa sensação e, na prática, de liberado. Então, a Polícia Militar leva um jovem hoje numa delegacia, o delegado manda para o IML, pesou menos de 40 gramas. Artigo 28, só apreende a droga e administrativamente alguma providência. Mas isso nós já temos. Então, ao fixar essa extrema quantidade, ele não acrescentou, ao contrário, vai dificultar a política de repressão, como nós já tínhamos. A Lei 11.343 faculta a autoridade policial julgar a atividade. Então, não é porque está com 10 ou 20 gramas, maconha ou cocaína ou crack. Nós nos baseamos na conduta. Então, o policial apresenta, por exemplo, alguém com 20 gramas de maconha, mas portando balança de precisão. Balança de precisão. Várias notas de 5 e 10 reais. Isso nos leva a concluir que, na verdade, ele não está usando para uso próprio, e sim para tráfico de drogas. Mas isso nós já temos. Então, eu entendo que o STF, ele provocou, sim, o nosso Congresso, que é a casa onde deve discutir, mas, enquanto aguardamos, presta um desserviço, não ajuda às instituições, casas terapêuticas, conversa que tive com psiquiatras, ouvido, por exemplo, o Ronaldo Laranjeira, que é o nosso maior profissional. Todos concordamos que esta decisão em nada acrescenta. Ao contrário, vai trazer mais prejuízo à sociedade. É só o STF descer da toga e perguntar às famílias, ir às comunidades terapêuticas, às famílias, se são favoráveis a que seu filho leve 30 ou 40 gramas de maconha para casa. Então, essa é uma nossa posição de pesar pela decisão do STF nesse momento. Antônio Tucílio, seu entendimento, comissão da Câmara dos Deputados deve votar hoje, ainda hoje, na parte da tarde, a moção contra a descriminalização do porte de uma... Perfeito. Eu acho, ainda bem que o delegado Magno não me colocou no exemplo para participar desse almoço que tinha maconha. Então, eu não fui nesse. Ainda bem, ainda bem. Mas eu quero colocar, como cidadão, que eu concordo plenamente e restritamente com o senador José Aníbal, porque é um assunto específico do Congresso Nacional. Não há como discutir esse problema
porque o Supremo Tribunal Federal, e não é de hoje, gente, não é de hoje que o Supremo interfere no Legislativo, ele interfere no Executivo. Eu quero dar alguns exemplos até, isso como servidor público. Em 2003, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição quando reduziu o salário naquela ocasião. E naquela ocasião também o Supremo Tribunal Federal permitiu que o aposentado e pensionista voltasse a pagar uma contribuição que ele já paga durante todo o tempo da sua vida, 30, 40, 50 anos, e hoje o aposentado continua pagando aposentadoria. Então, hoje a gente vê o Supremo fazendo, vamos dizer, coisas absurdas, e a Constituição é desrespeitada a todo momento por todos os, principalmente o ministro Alexandre de Moraes tem feito, ele é a vítima, ele é o que investiga, ele que julga, ele que faz tudo o que não pode fazer. E isso contra a legislação. Então, acho um absurdo o que vem acontecendo com o Supremo, e essa posição sobre a maconha, eu acho que isso também concordo plenamente com o delegado, porque vai aumentar o tráfico, porque os 40 gramas, quem que coloca isso como o ideal? Isso vai fazer com que vai pegar mais uma meninada que vai distribuir isso para todo mundo e vai aumentar terrivelmente o nosso tráfico. E eu acho que eu sou completamente contrário a essa decisão e acho que isso tem que ser decidido pelo Congresso Nacional. Programa Gente que Fala no Ar, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, tá tudo no ar. Tem as reapresentações pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, a partir das 5 da tarde, e à noite, a partir das 10 horas, também retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto aqui, o José Luiz da Atena, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, se afastou da apresentação do programa Brasil Urgente, da Band, para cumprir a lei eleitoral. Ele entrou em férias e negociou a renovação do seu contrato enquanto avalia oficializar ou não, né, a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. O Datena tem um histórico, todo mundo já sabe, né, já desistiu de 4 campanhas eleitorais desde 2016, mas agora está dizendo que dessa vez vai até o fim e já chegou a aparecer aí na pesquisa Quest em terceiro lugar, com 17% nas intenções de voto. Datena também é considerado para ser vice, né, na chapa da deputada federal Tabata Amaral, do PSB. José Aníbal, dá para considerar essa frase do Datena, dessa vez ele vai até o fim? Totalmente. O Datena é uma pessoa que já teve muito, como ele mesmo diz, né? São Paulo já lhe deu uma condição privilegiada, uma condição também resultado do trabalho dele, né? Da capacidade que ele tem de comunicar, etc, etc. E ele tem ressaltado isso. Eu preciso devolver a São Paulo o que São Paulo me deu. E se eu puder contribuir com essa importante função, que é o prefeito da capital, eu quero contribuir. De modo que ele não tem mais dúvida sobre isso. O Datena ontem, embora não seja vedado pela lei e nem pela jurisdição, ele saiu de todas as propagandas que ele fazia. Ele tomou a iniciativa. Disse, olha, embora não tenha vedação, eu vou sair para não ter problema. Mas o Datena está dando mostras efetivas de que quer ser candidato, formulando, trabalhando ideias sobre a capital. E no dia 3 de agosto, na convenção do PSDB, ele sairá da convenção como candidato a prefeito de São Paulo. Eu não entendo. Tudo bem, em outros momentos. O Datena se filiou ao PSDB e nós tivemos aí 2, 3 meses de conversas sobre os desafios que São Paulo tem e sobre a condição que ele tem, Datena, de reunir uma massa crítica de colaboradores
capazes de construir boas soluções para São Paulo. São Paulo tem que mudar. São Paulo hoje tem um centro, 12 milhões de pessoas tem a cidade. Uma área central de São Paulo, vamos imaginar, 4 milhões de pessoas. Tem renda, porque tem qualificação, os serviços de São Paulo cresceram enormemente, etc, etc. Agora, 8 milhões estão em periferias cada vez mais longínquas. Essas pessoas não terão oportunidade estável e que tenha remuneração adequada se não tiverem qualificação profissional, se não tiverem mais próximo do seu local de moradia, se não tiverem um conjunto de condições que a prefeitura pode induzir. Não é a prefeitura fazer tudo. Jacupesco é uma avenida de 30 quilômetros que cruza a Zona Leste e vai até o Rodoanel. E depois continua um pouco mais. Ali você tem área para fazer setor de logística, construir 20, 30 conjuntos habitacionais, fazer um ou dois parques, fazer um centro tecnológico, 10 escolas profissionalizantes. Está pronto ali, é só pegar os terrenos em volta, negociar e tocar. Ali, você está a 6 quilômetros, 6, 8 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, maior aeroporto do Brasil. Você está a 20 quilômetros do Rodoanel, você já está quase lá embaixo em Santos. Você está a 40 quilômetros, 45 de São José dos Campos. E você está do lado, está dentro de São Paulo. Por que que não faz? Eu já conversei com muita gente. Porque não tem segurança. Então, as empresas não querem ir porque não tem segurança. Então, o Datena é um cara que está construindo ideias, por caso da segurança pública também, e ele é candidato. José Aníbal, o PSDB já conduziu a cidade de São Paulo por diversas vezes, com José Serra prefeito, com Bruno Covas, com Dória, com Mário Covas, não era PSDB ainda, mas é um pensamento tucano sobre a cidade. Qual a diferença do PSDB de hoje com o PSDB de Serra, PSDB de Covas antes disso, PSDB de Bruno Covas e PSDB de Dória? Na essência, muito pouca coisa diferente, a não ser que perdemos muito nas 2 ou 3 últimas eleições. O Bruno foi um destaque na eleição de prefeito de 2020. Fez uma campanha assertiva, dizendo o que ia fazer, e conquistou o coração e as mentes, digamos assim, dos eleitores de São Paulo. Desgraçadamente, morreu 5 meses depois da posse. Tivemos o Serra, como você mencionou, tivemos Mário Covas, lá nos anos 80, foi uma prefeitura tão bem recebida pela população que o Mário Covas teve 8 milhões de votos para senador. Então, foi um atestado de competência da gestão dele. Então, agora, nós precisamos, perdemos essas eleições, perdemos sintonia com a população, tivemos dificuldades de defender nossas posições, não conseguimos romper a polarização da hora, que é, de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, que trabalham muito para que essa polarização se mantenha na capital, mas nós vamos furar essa bolha. E agora nós estamos num processo de recuperar nosso protagonismo e disputar a eleição na principal cidade de São Paulo. Nós tentamos até um acordo com o atual prefeito, mas desde o início ele nem considerou o acordo. O acordo era que nós indicássemos o vice. E nós sabíamos, por outras fontes, de que ele estava negociando um vice com o PL, com o próprio Bolsonaro, que finalmente indicaram o seu vice. Aliás, ele nem teve a grandeza, digamos assim, de fazer a indicação do vice. Quem fez foi o governador. Quer dizer, empurraram o vice para ele e ele aceitou esse vice e mostrou que ele realmente é um prefeito que tem pouca autoridade e pouca visão da cidade de São Paulo. São Paulo não é conduzida, São Paulo conduz. Essa frase é fundamental para todos nós que vivemos aqui. José Aníbal, quem é que vai pensar e como, né, vai ser feito esse pensamento a respeito dessa necessidade de furar a bolha, como você destacou? Nós temos o prefeito Ricardo Nunes, apoio de Bolsonaro, temos Guilherme Boulos, apoio de Lula, e até aqui aparecia a Tabata Amaral em terceiro, o voto feminino, que também vem sendo bastante falado, enfim. Então, o que Datena terá à disposição para poder furar essa bolha?
Ô, Mauro, o Datena, se eu levar ele hoje lá no Largo 13, ou na Praça, na Zona Sul, ou a Praça do Forró, na Zona Leste, ou qualquer outro lugar dessa cidade, eu não vou precisar apresentá-lo. O Datena já é conhecido. E isso faz uma diferença enorme. Você tem que fazer um bom conjunto de propostas para a cidade, ter credibilidade, eu acho que ele tem, falar com transparência com a sociedade, ele é um excelente comunicador, e por isso nós confiamos muito em que ele vai romper essa bolha. O Datena, quando saiu naquela pesquisa semana passada com 17 pontos, ele tirou voto de 4 candidatos, do Ricardo, desse Marçal, que eu nem conhecia, cidadão, da Tabata e do Boulos. Tirou mais de um, menos de outro, mas tirou. E esse crescimento vai continuar. Na medida que a população de São Paulo associar o Datena à candidatura a prefeito, eu não tenho dúvida que ele vai crescer mais, porque ele vai poder falar mais. Ele até agora nós não temos nenhuma rede bem organizada de comunicação por meio eletrônico. Estamos organizando, mas vamos ter logo. Estamos organizando a campanha, estamos organizando a equipe de programa. Ontem já fez uma primeira reunião. Eu pedi a eles que semana que vem já tem um esboço de programa para começarmos a trabalhar em cima. Enfim, nós estamos caminhando e o Datena tem independência. Embora esteja com o PSDB, mas ele tem independência no sentido de postura, de compromissos que ele construiu ao longo da vida dele. E eu acho que esses compromissos vão de encontro aos desafios que São Paulo quer resolver. Muito bem, vamos seguir o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Boa sorte ao PSDB, José Aníbal, boa sorte ao José Luiz Datena, aí, por enquanto pré-candidato, mas aguardando as convenções do partido para a definição do nome dele para a disputa eleitoral em 6 de outubro. Próximo assunto é o seguinte: na semana passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou a PEC da Segurança ao Planalto. A proposta prevê a ampliação da competência da Polícia Federal para combater organizações criminosas e milícias privadas, além de crimes ambientais em todo o país. A função de polícia ostensiva seria transferida para a Polícia Rodoviária Federal, que passaria a atuar também em ferrovias e hidrovias. A PEC tem que passar primeiro pelo presidente Lula, para depois ser enviada ao Congresso, e lá tem que ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, claro, para poder ser promulgada pelo Congresso Nacional e depois valer. General Peternelli, seu entendimento a respeito desse tema, algum conflito, né, nessa proposta com a competência de outras forças de segurança, por exemplo, as forças estaduais, polícias militares? Essa PEC, ela traz à tona uma das preocupações que todo brasileiro tem, que é a segurança. Como integrar essas atividades? Tem fatos positivos, como aumentar o próprio efetivo da Polícia Federal, isso é muito louvável. Esses conflitos com as polícias militares, eu acredito que não produzem um resultado adequado, há uma necessidade de integrar essas atividades. Você comentou, por exemplo, na parte ambiental para a Polícia Federal. A Polícia Federal, com esse efetivo, mesmo majorado de 3.000, não vai conseguir atuar, né, em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, em especial, nós temos a Polícia Militar Ambiental, que tem toda uma preocupação, que está presente em todo o estado de São Paulo. Então, eu vejo que esse tipo de situação tem que ser discutido um pouco mais no próprio Executivo, para depois vir para o Congresso, aonde novamente vai ser discutido nas 2 casas, vão ter as comissões especiais para essas atividades, e algumas coisas eu creio que tem que simplificar. Você mesmo comentou que a Polícia Rodoviária Federal passaria a cuidar de ferrovias e hidrovias. E então ela está cuidando desses modais. Aí eu pergunto,
por que não cuidar também dos aeroportos e dos portos, né, de maneira ostensiva, deixando a Polícia Federal para os aspectos investigativos e simplificando? Ah, não, ó, se é aeroporto é com a Polícia Federal, se é ferrovia é com a rodoviária. Não, nós temos que simplificar. Então, acredito que a discussão sobre o tema ainda tem que evoluir muito. Mas a segurança, né, a par da educação e da saúde, é um tema que aflige todos nós. Nós temos que estar unidos em prol de uma segurança. O sistema, o SUSP, né, que busca querer abranger essas ações das polícias estaduais para um nível federal, creio que não contribui. A estrutura que está hoje, ela é uma boa estrutura e compete à União fazer a integração, você ter sistemas. Não podemos ter sistemas individualizados. O Estado de São Paulo tem um sistema de reconhecimento facial para vários aspectos. Não, esse sistema ele tem que estar no nível federal. Então, o suporte federal ele seria exatamente para propiciar as polícias estaduais, polícias militares, a própria Polícia Civil e a própria Polícia Federal e rodoviária, e ela tenha os recursos para estar atento. E segurança é uma preocupação de todos nós. Nós estávamos falando há pouco como o Supremo, muitas vezes, tem feito intervenções que não colaboram com a própria sociedade. E na segurança nós temos mais uma, quando proíbe a polícia, né, de entrar na comunidade, de subir o morro. Essas decisões não colaboram com isso. Nós estamos tendo um esforço aí para o crime organizado, mas, ao mesmo tempo, o Supremo não está contribuindo, como foi a opinião de todos os demais. Então, eu acredito que o Executivo, o Congresso, o Legislativo e a própria população. Eu mesmo tenho uma frase que diz que segurança é responsabilidade de todos nós. O próprio cidadão vê o que está ocorrendo e, se ele colaborar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Civil Metropolitana, no caso da cidade de São Paulo, ou no caso das demais guardas civis, é fundamental estarmos integrados. Então, essa PEC ainda tem um longo caminho a percorrer, muitos aperfeiçoamentos a serem realizados, com foco na segurança brasileira. Pois é, muitos aperfeiçoamentos a serem realizados, general Peternelli. Esse será o trabalho dos deputados e dos senadores, enfim, para a melhoria do texto que vai ser apresentado ainda para o Congresso Nacional. Agora, entre a teoria e a prática, ou seja, aquilo que está proposto e aquilo que possa ser implementado, o caminho passa por dinheiro, passa por recursos humanos, contratação, fala-se em mais 3 mil agentes, né, para se juntar aos 13 mil hoje agentes da Polícia Federal. Provavelmente isso ainda é muito pouco, né? E também recursos tecnológicos, o país é muito grande, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, enfim. Então, qual é o risco que nós temos de repente, ter uma PEC dessa aprovada e que na prática não venha a ter o funcionamento adequado, justamente por falta o cobertor curto, puxa daqui, puxa de lá, e os pés aparecem, né? Essa preocupação, Mauro, ela é de todos nós, mas nem tudo envolve recurso financeiro. Eu cito o exemplo, junto com outros parlamentares, somos os autores do número único para o cidadão brasileiro. Quer dizer, todos agora só têm um número. As crianças já nascem com o CPF na certidão de nascimento. Participei disso há 10 anos atrás. E o RG agora é o mesmo número. Estou citando isso para dar um exemplo. Anteriormente, o cidadão
poderia ter 27 números de RG, fora as carteiras funcionais. Pela nova lei, todos terão um único número, que é o CPF. Da mesma forma que o título de eleitor, que a carteira de motorista, que o número SUS, que o passaporte. Repara, é uma medida que envolve aspectos de segurança e que não vão acrescentar nenhum gasto a mais. A integração dos bancos de dados, antes uma Secretaria de Segurança Pública queria cruzar os seus dados com outra Secretaria de Segurança Pública ou com a Polícia Federal e tinha dificuldade para isso. É isso que esse Sistema Único de Segurança Pública pode agregar, de você fazer com que todos os bancos de dados, através de um indexador comum, que é o CPF, possa conhecer especificamente aquele cidadão. Nós temos hoje reconhecimentos faciais e datiloscópicos, tanto na carteira de identidade, como na carteira de motorista, hoje também é utilizado, como o próprio TSE executa também com o título de eleitor. Esse cruzamento facilita. Então, eu acredito bastante, Mauro, nessa integração, nessa participação de todos, né, do Executivo, do Supremo e do Congresso para melhorar a segurança do nosso país, que é necessária. Quando se falou na Prefeitura de São Paulo, a integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, né? Temos que estar atuando em conjunto. Verifica que, muitas vezes, um poder até quer saber por que a Câmara vai ser assim ou vai ser assado. No foco tinha que ser sempre o que pode melhorar mais a nossa segurança. Eu tenho certeza que esse debate de segurança faz com que todos nós tenhamos o que desejamos, que é poder sair na rua com tranquilidade, né? Poder, como disse o senador, ter estruturas em várias áreas da cidade, o empresário poder investir ali, poder ter moradia ali, com a certeza de que vai ter segurança para executar o seu empreendimento. Temos que estar todos unidos em prol da segurança. Segurança é responsabilidade de todos nós. Obrigado. O programa Gente que Fala prossegue pela 365, sua rádio de todos os dias, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e tem as representações também pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, a partir das 5 da tarde, e também às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos seguir aqui para o nosso Prisma, eu consigo entrar um pouquinho no tema que acabou de ser bem breve, debatido? Breve. Sobre o PSDB da Atena, amigo da polícia, conhecedor da cidade. Agora, estamos falando de segurança pública e lembrar ao nosso senador que o PSDB ficou 30 anos administrando o estado de São Paulo e o lamentável governador Dória, ao sair, deixou a Polícia Civil com menos 15 mil funcionários em todas as carreiras. Na Polícia Militar, uma defasagem de 20 mil policiais militares. E a sigla PSDB ficou para nós delegados pior salário do Brasil. Em outras palavras, o maior estado da federação paga um dos piores salários do Brasil. Então, quando o general fala em segurança pública, em harmonia, estamos exatamente agora na Associação dos Delegados discutindo atuações do atual secretário de Segurança Pública, que é um capitão da PM, criando um grande problema para os delegados com a insistência no termo circunstancial. Então, vejam que, saindo do discurso, quando nós vamos para a prática, então, que nós temos a observar. É isso. O cidadão está inseguro porque, no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação,
Só a Polícia Civil. Faltam 15 mil servidores para atender. Então, quando se fala em juntar conhecimentos, eu participei disso na inteligência, no DENARC, continuamos com as dificuldades de compartilhamento de informações. Em outras palavras, a Polícia Federal não nos compartilha, a PM não compartilha com a Polícia Civil, que não fala com a Polícia Militar e muito menos com a GCM. Quer dizer, o cidadão é que fica nesse embate. O prefeito que vai entrar vai assumir a cidade de São Paulo com quase 10 ou 10 mil guardas civis metropolitanos. Então, nós temos aí uma área enorme para discutir. Então, descendo para o campo prático, é isso que nós temos hoje. José Aníbal, bem brevemente, para contra-argumentar o delegado Magno. Olha, quando o Mário Covas assumiu, em 95, as polícias de São Paulo estavam depredadas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de mobilidade, de todos os pontos de vista materiais. E o índice de mortes em São Paulo por 100 mil habitantes era um índice muito elevado, não lembro mais, mas era de 30 mortes ou mais por 100 mil habitantes. Hoje é 5. Então, houve uma polícia constante de reduzir isso. E isso tem muito a ver com as orientações do governo, as posturas do governo, e também com o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu acho que aí não tem uma solução mágica. Eu até entendo bem, anotei aqui, 15 mil novos policiais de Polícia Civil, né? Estaria um déficit, eu não sei como esse déficit é calculado, mas, enfim, é preciso trabalhar para que, se isso existe, se possa recompor o efetivo, tanto de uma como de outra. Por último, dizer que essa questão da segurança, nela, vale tanto quanto naquela questão institucional, Parlamento, Supremo Tribunal Federal, a convergência. Você acabou de dizer, o delegado Magno, que não tem casamento, não tem compartilhamento entre as polícias federal, estadual, Polícia Civil, Polícia Militar. Isso é um absurdo. O Brasil precisa disso, não é porque é um grande país, não. É porque nós estamos vivendo a quinta revolução industrial. E o fundamento dessa quinta revolução é essa maquininha aqui. Ela te permite fazer todas as redes, os programas, etc., e compartilhar isso. Não é possível. Eu fico impactado com uma informação dessa e vou procurar até conversar sobre isso com esse pessoal de segurança de Brasília e aqui. Quero saber por que isso se mantém, por que algo que não ajuda a polícia, nem na prevenção, em nada, nem na atenção ao cidadão, está por fazer. Já tinha que ter sido feito. Vamos seguir, então, o próximo tema, programa Gente que Fala no Ar. Vamos tratar do seguinte: o governo federal optou por fracionar a reforma administrativa, em vez de unificá-la num único projeto. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, descartou a possibilidade de usar a PEC 32, apresentada no governo Jair Bolsonaro em 2020, como base para as discussões. Ela afirmou que o governo já está implementando medidas para corrigir distorções no serviço público, como salários de entrada elevados e progressões salariais insatisfatórias ao longo das carreiras. Seu entendimento, Antônio Tutilho, a respeito do fato do governo federal optar pelo fracionamento da reforma administrativa e não a ideia da PEC 32, que era unificar tudo num único projeto? Olha, Mauro, eu, como Confederação Nacional de Servidores Públicos, por ocasião da PEC 32, nós reunimos praticamente quase 20 entidades e, inclusive, mandamos um documento para cada um dos deputados, porque se aprovasse da forma que foi colocada a PEC 32, seria realmente a destruição do serviço público. Seria um absurdo total que essa PEC 32, e eu tenho um documento que nós encaminhamos naquela ocasião, em que mostra exatamente grandes dificuldades que a PEC 32 apresenta,
Por exemplo, ela coloca um ponto de que só atingiria os novos servidores, o que não é verdade, porque no seu bojo ela também vai atuar naqueles que estão hoje exercendo a sua atividade. A abrangência, em termos de abrangência, ela não atinge todos os poderes e é um problema sério que deveria atingir todos os poderes. Sobre o problema de ingresso, o ingresso proposto é inconstitucional, em razão do chamado período de experiência ou seleção simplificada. Sobre a estabilidade, uma coisa que nós não concordamos de forma nenhuma, como representantes de servidores públicos, é perder a estabilidade. A estabilidade é um instituto de direito funcional do servidor. Acho até que o problema que é colocado também sobre o desligamento Tutílio, a gente tem proposto na PEC 32, da lei. Não entendi, Mauro. uns problemas com o seu áudio. Agora sim, está normalizado. Vamos tentar. Outro problema apontado é que nós colocamos a acumulação, a restrição somente nas carreiras típicas de Estado e não em caráter geral. Eu acho que isso é um erro muito, muito sério. O problema de remuneração, ao dispor sobre futura lei complementar, ela definirá normas gerais a cada ente federativo, né? E ofende diversos dispositivos constitucionais. Uma outra questão que nós colocamos na ocasião, que essa lei ela extingue adicionais, ela extingue licença-prêmio, não querem pagar também por substituição temporária, uma série de coisas. O presidente da República teria um poder extraordinário que, através por decreto, ele poderia resolver problemas que só uma lei poderia resolver. Então, acho que é um absurdo isso acontecer. Acho que fatiar isso, acho que é uma boa ideia. Acho que nós devemos debater isso bastante, verificar esses pontos importantes, que isso deveria chamar os representantes do serviço público para que isso seja debatido com mais tranquilidade, com mais calma, com mais ponderação e não prejudicar, como a PEC 32 coloca, uma destruição total e não respeitando a valorização do serviço público. Muito bem. Último assunto agora do programa Gente que Fala, na sequência, as perguntas da nossa audiência. O novo presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Adilson Souza Santiago, demonstrou preocupação sobre a violência policial na Cracolândia. Ele criticou a recente colocação de grades na Rua dos Protestantes, chamando a medida de segregação e de apartheid. O Estado e a Prefeitura alegam que a instalação das grades visa criar um corredor da saúde para facilitar o trabalho dos agentes e liberar o trânsito interrompido pela presença de dependentes químicos. Assunto aqui para o Dr. Luiz Carlos Magno. Como é que o senhor entende essa situação agora lá na Rua dos Protestantes, com essa colocação das grades pela Prefeitura? O Departamento de Narcóticos ficava na Brigadeiro Tobias, a 2 quadras da... Ficamos ali 10 anos, e o DENARC há 30 lidando com essa questão complexa. Eu passei domingo e realmente é assustador. E o que falta? O que eu venho observando há mais de 20 anos. Não há efetivamente, tanto por parte do Estado quanto da Prefeitura, um programa de Estado. Frisman, o que eu chamo de programa de Estado? Porque veio o programa da Marta, depois veio o programa do Dória, o programa do Alckmin, braços abertos, agora é o programa Recomeço. Cada um começa e termina e não vai a lugar nenhum. Essa falta de continuidade, de um estabelecimento de uma política de Estado, é que está levando a esse tipo de problema. Então, as retomadas não são visando a sua multiplicidade, que significa saúde pública,
acolhimento e, no final, uma requalificação. O que nós temos ali, então, foi cercaram aquelas pessoas, a GCM fica tomando conta, inclusive vendo pessoas usando drogas, e a polícia observando. Então, o cidadão falou: eles estão usando, vocês não vão fazer nada? Não, ali com uma certa tolerância que, inclusive, fere a imagem da instituição. Nós não vemos essa abordagem como a melhor para a cidade na busca de solução para o problema. Qual seria a proposta para saúde, acolhimento e requalificação para a solução de um problema que se arrasta há 30 anos? A Cracolândia tem 30 anos. Entender que crack, e naquela situação, aqueles indivíduos, a maioria, perderam completamente a capacidade de decidir. Então, nós temos, inclusive, internação voluntária, internação involuntária e, inclusive, compulsória. Há casos, Prisma, em que a pessoa está em tal grau de degradação que somente a internação compulsória, que é feita por meio do atestado médico, ouve-se o Ministério Público, o juiz de direito autoriza que essa pessoa seja colocada em ambiente hospitalar, desintoxicada e tratada. Esperar dele, ele não vai tomar decisão no sentido de abandonar aquela vida, porque ele já perdeu laços familiares, ele já não tem emprego, ele não tem qualificação. Então, é o que eles chamam de zumbi. É uma pessoa, é como se fosse um ser humano completamente despido de toda a dignidade. A nossa proposta, quando participava dos encontros, era essa, de que precisamos, a cidade de São Paulo, de um programa de Estado. Por exemplo, não importa quem será o próximo prefeito, esse programa precisa ter uma continuidade. O mesmo se diz da segurança pública, é política de Estado. O nosso Peternelli, o nosso presidente nacional, é isso. Os serviços típicos de Estados não podem sofrer solução de continuidade. Alguém acha, é por tempo determinado, não é. Então, essas situações não ajudam na prestação do serviço público. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, é uma pergunta para cada um, para que a gente consiga responder a todos aqui. O doutor Magno está com a palavra, eu vou com o senhor, delegado. Pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, que manda aqui sempre pelo WhatsApp para a gente. Obrigado, Jaime, mais uma vez. Ele quer saber o seguinte: com a descriminalização do uso da maconha pelo Supremo Tribunal Federal, aqueles que cultivam a cannabis para consumo próprio, inclusive para fins medicinais, terão respaldo jurídico? É a pergunta do Jaime. Por enquanto, não. Essa questão não foi abordada, não está liberado o plantio. Então, o plantio continua sendo, dependendo da quantidade, a autoridade policial vai analisar e pode ser tráfico ou para uso próprio. Mas, dependendo da área plantada e a quantidade de pés, fatalmente pode cair no artigo 33, tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos de reclusão. O Estado não autorizou o plantio ainda. Olha, no tema Cracolândia ainda, que a gente acabou de falar com o doutor Magno, mas essa pergunta vai para o general Peternelli, é do Giovanni, ele está acompanhando a gente no Instagram. A sua avaliação, general, sobre as ações aplicadas pelo Poder Público Municipal na Cracolândia. Como destacou aqui o delegado Magno, faltam as soluções de continuidade, ou seja, algo perene, algo, né, como uma política de Estado de fato. O seu entendimento aqui a respeito da pergunta do Giovanni. Eu concordo plenamente com o Magno. Nós precisamos definir uma política. Essa política pode, inclusive, ser aprovada pela própria Alesp para dar uma validade da participação da população nessa política, e ela tem que ter continuidade. Repara que o Supremo, inclusive, proibiu essa internação compulsória. E aí eu sempre digo, pergunta para os familiares, pergunta para o pai dessas pessoas se eles não concordam, em alguns casos, com essa internação compulsória. Muitas vezes ela é necessária e tem que ser um motivo de união entre todos. Não podemos fazer disso aspecto político. Não pode tocar, deixa com todo o papelão, barraca, tudo. Não. Nós temos que dar para aquela pessoa uma dignidade. Então, eu concordo
com as ações que o governador Tarcísio, que tem executado medidas em várias áreas, tem aumentado o efetivo da Polícia Militar, tem aumentado o efetivo da Polícia Civil. Eles estão buscando uma solução. E a grade lá, por exemplo, que foi questionada, se eles estão invadindo a rua para propiciar segurança para eles mesmos, né, para que não tenha acidente. Então, temos que atuar em conjunto, temos que ter uma política independente de quem seja o prefeito futuro, essa política adotada que envolve a multidisciplinar, a saúde, assistência social, o judiciário, o Ministério Público, todos nós não podemos estar atritados, temos que estar caminhando na mesma direção em prol daquele cidadão que está lá e dos demais que usam aquela área. José Aníbal, a Sônia está com a gente também, participando pelo WhatsApp. Ela faz uma pergunta aqui, ela volta aqui a 2022. Ela pergunta como foi recebida pelo PSDB a saída do então do então tucano Geraldo Alckmin para ser candidato a vice de Lula, hoje, né, vice-presidente da República, enfim, como é que foi aquele momento em 2022? Não teve nem momento, foi num átomo de segundo. O Geraldo Alckmin saiu do PSDB, ele assinou a ficha de um outro partido. Não teve nenhum procedimento de discussão, ele amadureceu a decisão dele e fez a opção. Eu queria falar uma palavrinha sobre a questão de drogas. Eu acho que nesse ponto existe uma certa letargia. Eu vi as considerações do general Peternelli, do delegado Magno, vi também o assodamento do governador Tarcísio, quando entrou, vou resolver e tal, o meu vice vai tomar conta disso. Quer dizer, é uma certa letargia, uma certa... você está normalizando essa situação. A quantidade de gente que está morando em rua, a quantidade de gente na Cracolândia sobe. Não é possível que uma convergência para enfrentar isso com mais possibilidades de êxito seja impossível. Não é possível. Veja aqui que o Magno falou do Laranjeira, que é um grande profissional nessa área. Mas tem gente de todas as áreas. O Coronel também falou de iniciativas, tem iniciativas positivas. Por que que não junta isso? É impossível, é impressionante. O Brasil não consegue se unir para enfrentar desafios. Esse é um desafio. Bom, você tem uma posição mais para cá, outra mais para lá, mas converge. E, sobretudo, a definição política é essa. A gente se envergonha de ver gente de rua e a situação deles próprios que estão na rua. Terrível. Então, por que não acolher esse povo todo de forma razoável, não degradante, e, ao mesmo tempo, esse pessoal da Cracolândia? Antônio Tutílio, sobraram poucos segundos aqui para a última pergunta. Para você, vem do André, ele está no Facebook. A inteligência artificial pode interferir com o serviço público ou com o servidor público? Acha que muitos serão substituídos? Como eu tenho pouco tempo, eu acho até que a inteligência artificial, ainda nós não estamos assim tão enfronhados nesse problema, mas acho que vai interferir e muito. Eu acho que muitos cargos serão perdidos, porque hoje já existe a tecnologia é muito forte e ela vai avançar cada vez mais, e essa inteligência artificial com certeza vai fazer com que perderemos muitos cargos no serviço público e também no setor privado, sem dúvida nenhuma. Só uma observação para o nosso presidente nacional dos servidores públicos. Vão perder cargo, nós vamos se criar. Você vê que a Alemanha está procurando profissionais no Brasil, porque a Alemanha está com uma população mais envelhecida e menos treinada em certas áreas. Eles vêm aqui e pegam os melhores dos nossos. Quer dizer, o emprego vai continuar existindo, mas ele está se redistribuindo e não acredito que vá reduzir o número de funcionários públicos. Vai qualificar mais os funcionários públicos para que os mesmos que estão aí rendam aquilo que a sociedade espera deles. Mas, enfim, concordo com você que o que impressiona no primeiro momento é que você vê a redução de emprego. Você entra numa fábrica,
A padaria da esquina da minha casa emprega 51 pessoas. Eu falei para o doutor, seu Alberto, que é o dono, falei, você emprega mais do que uma indústria tecnologicamente avançada, porque lá tem metrô, tem robô, tem isso, aquilo outro. Você aqui é padeiro, vendedor, entregador, etc., caixa, 51 pessoas. Vamos colocar um ponto final na sessão do programa Gente que Fala de hoje, agradecendo a todos os participantes. Estiveram com a gente hoje Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário. Ele é autor do livro Prevenção às Drogas, Você Pode Vencer. O presidente da Confederação Nacional dos Serviços Públicos, Antônio Tutilho, também passou por aqui com a gente hoje. General Peternelli, ex-deputado federal, filiado à União Brasil. Ele é agora pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. E o economista José Aníbal, sempre senador, sempre deputado federal. Muito obrigado a todos por essa conversa, pelas análises dos temas por aqui propostos. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, TV aberta, São Paulo, seu canal por assinatura na operadora predileta, a partir das 5 horas da tarde sempre a reapresentação, e às 10 da noite a reapresentação também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Se volta amanhã. Tchau, até lá. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro.